Boa noite, vamos aqui fazer mais uma live para poder falar da reforma tributária, né, conforme a gente prometeu aí durante o final de semana, né, respondendo aos pedidos que vieram aí depois da live de sexta-feira, que a gente fez o resumo semanal de notícias. Para fazer essa live aqui junto comigo, eu solicitei o Felipe Santana, que é o nosso CA, né, aqui também. Então, vamos esperar um pouquinho para ele entrar. A gente vai bater um papo aqui, né, alguma coisa para a gente ter uma leve noção do que vai acontecer e para a gente ver também o que pode acontecer, né, para um lado, para o outro, né, quais são os impactos dessa proposta, qual que é o status que ela está efetivamente, né. Então, vamos ver se a gente consegue de alguma forma bater esse papo. Ele já vai entrar aqui, já vou colocar. Vamos esperar aí para ver se vai dar certo. Mas a ideia é aí, vamos, enquanto ele vai entrando. Aí o Felipe já Boa está me escutando, noite. Felipe? Tá me escutando bem aí? Tá tranquilo aqui, Felipe. Boa Felipe, noite, boa noite. tava falando aqui, né, que você ia participar, não sei até que ponto você conseguiu escutar aí, né, que você ia participar para ajudar a bater um papo, né, a gente vai literalmente bater um papo sobre a reforma tributária, né. Todo mundo que está assistindo está mais que convidado a fazer seus comentários, a deixar suas perguntas, né, suas observações, seu ponto de vista, né, porque tem vários aí, mas mais para a gente falar um pouquinho sobre tudo que está aqui. Eu estava falando, né, você é o nosso especialista aqui de investimentos, né, qual que é a certificação sua de CA, não é isso? É o CEA, de especialista em CA, investimentos. né, então, bom para a gente bater um pouco de papo sobre isso, né, então, sem muita enrolação também, né, porque a gente não é de enrolar muito. Eu queria lembrar primeiro, né, a gente tem que pensar o seguinte, né, o governo mandou agora, né, Felipe? Ele mandou foi a reforma tributária parte 2, né? Isso. E esse é um ponto importante, eu vi muita gente questionar na internet aí, falando assim, mas cadê a simplificação? Não está tendo simplificação, né? A parte um foi enviada em julho de 2020, né? Tem quase um ano, né? Foi dia 21 de julho de 2020. Tem uma notícia aqui no site do Senado aqui que o Guedes tinha entregado para o Rodrigo Maia e para o Rodrigo Alcolumbre, né? Então, para o Davi Alcolumbre, desculpa, confundi aí. Então, é uma proposta que vem bem desde lá de trás, e aí, né, nenhum dos dois levou para frente de forma efetiva a proposta lá de trás, né? E chegou agora nesse momento o Arthur Lira falou para o governo que precisava de uma proposta que mexesse efetivamente na faixa de imposto de renda para depois sim colocar em votação, né? Enquanto o governo queria fazer aquele pedaço antes da simplificação primeiro para depois fazer o restante, né? E aí nessa história veio essa proposta agora, não é isso, Felipe? Isso. A simplificação que você está comentando é para passar para aquele imposto que é o IBS, né? E aí, Isso. eu não acredito que com essa questão que teve da pandemia e um pouco de risco aí de furar aí a dívida, né, o teto, veio esse objetivo para o governo agir mais rápido em relação onde ele pode recolher até de forma mais rápida. E o mercado financeiro todo mundo começou a investir, a gente foi para 3 milhões de CPFs, tem outras fontes aí também de empreendedorismo que dá para arrecadar mais. Eu acho que eles estão com esse olhar aí primeiro. Tem uns pontos muito positivos aí para a gente discutir mais para frente. E tem alguns pontos aí que eu não vou falar que são negativos, não, mas porque depende muito para que lado que a gente olha, né? Com É, certeza. mas são pontos de atenção aí para se pensar. E o que você acha sobre isso? É bem por aí mesmo, eu teria até complementando, né, Felipe, que quando saiu a primeira parte, acho que é importante ressaltar isso, né, você falou a IBS, ele também foi considerado como CBS, que era Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços,
né? Mas basicamente, quando saiu a primeira parte, na sequência veio diversas outras propostas de reforma direto da Câmara ou direto do Senado, né? E efetivamente cada hora uma que é a mais provável e no final das contas vai ter uma junção de tudo aí para sair a proposta final. E nessa agora não vai ser, imagino eu que não vai ser muito diferente, né? Então vem a proposta do governo, vai vir outras propostas por cima, vai vir uma mexeção ali para poder gerar alguma coisa efetivamente e falar assim, aqui é efetivamente o que a gente vai fazer, né? Então tudo que a gente vai falar aqui hoje, a gente tem que falar em cima da proposta enviada pelo governo, né? Porque é ela que está sendo muito debatida, é ela que está sendo muito questionada, principalmente no mercado financeiro, por esses pontos que você citou aí, que talvez não sejam os pontos positivos, né? Que a gente tem que ver dependendo da forma que a gente olha ela, mas é uma reforma que a gente sabe que provavelmente, né, não dá para dar 100% de certeza, mas é quase 100% de certeza, que a proposta que está aqui, que for aprovada, não vai ser exatamente essa, né? Então, vai ter alguma mudança. Essa é a única coisa que a gente imagina que está fácil de apostar, né? Vamos falar assim. O importante lembrar para quem não acompanha muito essa questão contábil, que tem a proposta do governo, sim, mas quem movimenta o país são, assim, vamos colocar tudo no bolo, são as indústrias, o comércio, né? E serviços. Então, os grandes empresários, em nome das empresas, eles vão até o governo reclamar que a margem de taxa está alta, que dessa forma fica inviável para algumas operações, e é isso bem que o Fernando está falando. E aí vem o ajuste na proposta para tentar chegar num consenso que fica bom para o governo e bom para os empresários, porque senão os empresários, principalmente os que têm operação lá fora, levam a operação para lá e diminui aqui a captação, né? Então é interesse sim, do governo manter eles. Com certeza. E essa questão desse IBS, Fernando, você acha que para a pessoa que é um pouco mais leiga, quando eu falo mais leigo, às vezes a pessoa, assim, um empresário... Não é dessa área, né? Não está nessa área. Não é dessa área, às vezes um empresário menor que sim, ele entende os impostos que ele tem que pagar, mas não tem uma equipe contábil ali para trazer, ele tem dentro do know-how dele todo. Eu vejo que o IBS vem para ajudar, mas aí uma pergunta que eu queria te fazer será que vai ficar claro para o empresário menor entender tudo que ele está pagando, para ver se ele não está pagando a mais ou a menos? Então, eu acho que falando dessa primeira parte da proposta, né, eu acho que realmente ajuda, cara. Porque hoje a gente tem um cenário que a gente tem PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, aí você paga, tem que pagar para um estado, tem que pagar para o outro, tem uma carga daqui, tem uma carga dali, isso aí o contador que vai saber falar melhor disso, porque é outro trem complicado que é o imposto aqui no Brasil. Então, acho que a partir do momento que você consegue tirar o máximo possível, né, de imposto, de quantidade de imposto, você facilita o entendimento. Vai ter uma confusão, porque o cara sabe hoje que ele paga o PIS, COFINS, né, mas aí chega amanhã, ele não vai pagar esses caras mais, vai pagar só o IBS, vai ter um pequeno momento ali de adequação, mas no final das contas ele vai passar a falar assim, não, eu não tenho que somar meu PIS, meu COFINS, meu IPI, meu ICMS, meu ISS, ele simplesmente tem que pagar X%. Então, acho que fica um pouco mais simples, né? E com a ideia que o governo tem também, né? E aí, eu acho que eu já nem sei em qual proposta que entrou isso exatamente, se está já na do governo, ou se foi nas outras que entraram, né? Porque já tem tanto tempo, de ter aquela questão do imposto seletivo, que aí, por exemplo, vocês querem desestimular um consumo, por exemplo, de cigarro, bebida alcoólica, eles podem colocar uma alíquota maior ali naquele ponto específico, né? Então, acho que fica um pouco mais fácil, né? A gente precisa muito simplificar a carga tributária aqui no Brasil, né? Então, a gente tem muita dificuldade, porque você pega e fala assim, o biscoito com chocolate é uma alíquota, o chocolate com biscoito é outra alíquota. Então, assim, como é que você encaixa uma coisa na outra? É muito complexo hoje, né? Eu estava conversando esses dias aqui com meu pai, falando sobre a dificuldade do empresário, né? E uma das grandes dificuldades que existe no empresário aqui no Brasil hoje são duas, né? Ele não consegue nem contratar e nem
nem contratar e demitir, né, o funcionário, e nem consegue pagar imposto. Para contratar e demitir, ele precisa de um RH, porque precisa entrar no E-Social, precisa informar informação X, Y, Z, tem que calcular o quanto que ele está devendo, quanto que é isso, quanto que é aquilo. Então tem um tanto de encargo, é muita coisa que tem que calcular ao mesmo tempo, não é uma conta fácil, né? E o pagamento de imposto, a mesma coisa, além da obrigatoriedade do contador, né, que também em lei existe a obrigatoriedade do contador assinar também, né? Então, é um cenário complicado, é burocrático, né? O E-Social vem aí com uma tentativa de simplificar, mas, de certa forma, ele aumenta o número de passos que você precisa fazer, aumenta a estrutura, precisa ser mais regular para a parte de contratação de pessoal, né? Mas isso aí, vamos ver, torcer para que lá na frente se torne alguma coisa melhor, mais fácil, mas pelo menos mais transparente está ficando. E a ideia é acontecer a mesma coisa com a reforma tributária também, né? Pelo menos essa é a minha visão e a minha torcida, né? Porque se o Brasil melhorar essa questão, acho que a gente tem uma grande chance de dar uma disparada aí, né? Então, eu vejo dessa forma. Pelo que eu estou acompanhando, esse modelo que o nosso governo está tentando trazer é até para levar em relação a uma homogeneidade perante aos países primeiro mundo, né? Então a gente está ali numa certa equivalência de visão, ali programando alguma coisa para o futuro. Eu achei interessante esse ponto de vista que você falou, porque de unificar e de enaltecer que o simples ato de contratar ou demitir, requer uma equipe por trás gigante, gera um custo gigante, e com essa simplificação pode até para o pequeno empreendedor ou empresário trazer em relação à redução de custo e despesa, né? Às vezes ele mesmo vai conseguir fazer aquilo ali, porque com um simples boleto, vamos dizer assim, ele já consegue fazer os pagamentos e sabe que vai estar de acordo com a lei e a regulamentação ali toda certinha. Isso, eu acho que à medida que for simplificando tudo, né, independente se é imposto ou não, tudo que conseguir simplificar é muito positivo, né? Então, agora, se vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, que o como também é extremamente importante, a gente não sabe. Mas eu tenho esperança de que as coisas vão acontecer com um pouco mais forte, né? Antigamente, a reforma tributária é falada há sei lá quantos anos, né? Então, ela sempre foi falada. Mas eu acho que dessa vez ela está um pouco mais forte, né? A forma de falar está um pouco mais forte e um pouco mais... Então, deixa a gente um pouco mais otimista, né? Agora, se vai acontecer mesmo, como que vai acontecer, qual que vai ser aprovado, eu não sei. Mas o fato é, para mim, qualquer coisa que acontecer em termos tributários, eu acho fundamental e eu acho um grande passo, né? A gente tem muita coisa para evoluir, não tenho certeza que a reforma que sair não vai me agradar 100%, né? Mas eu tenho grandes esperanças aí que as coisas evoluam. Aí o Marcones aí tá dando boa noite aí pro Marcones também. Lembrando para todo mundo aí, quem quiser fazer pergunta, comentário, a qualquer momento pode falar, a gente tenta colocar aqui no meio da conversa, né? Se a gente já falou, a gente tenta repetir, se a gente não falou, a gente fala, e se a gente não souber, a gente fala também que não sabe também, que pode acontecer que a gente está dando um overview, ninguém é especialista tributário aqui, né? Então a gente está vendo mais a questão dos fatos, das notícias, que é o que a gente sempre costuma fazer, né, nas nossas sextas-feiras, né, que a gente faz o resumo semanal. Inclusive, no resumo semanal, a gente falou dos pontos, rapidamente, dos pontos da proposta, mas a ideia hoje é realmente entrar um pouquinho mais a fundo e comentar um pouquinho mais sobre cada ponto. Nós vamos entrar também aí logo na parte da reforma que compete à área de investimentos, em que pode influenciar, mas é interessante, pessoal, se vocês estiverem gostando, clica na setinha aí, compartilha com um amigo de vocês para participar da live, porque, um exemplo, a própria reforma para pessoa física e para pessoa jurídica impacta
em alguns movimentos da Bolsa de Valores em renda variável, e que não deixa ser um investimento caso a renda variável componha o seu portfólio na carteira, fora a própria reforma em investimentos. Então, é algo muito importante que, mesmo que você invista ou não, vai de alguma maneira ter impacto aí na sua vida. O Carvalho está perguntando, vou deixar essa para você, Fernando, está perguntando qual que é a sua... A bomba fica na sua mão. Qual que é a sua opinião? Eu vou dar a minha opinião também, mas qual a sua opinião em relação à tributação dos dividendos? Então, Bruno Carvalho, né? O Bruno, perguntinha boa, viu? Essa é a que todo mundo estava esperando, né? Então, o que eu acho especificamente é que a tributação dos dividendos ela está vindo como uma compensação para aumento da alíquota na faixa do imposto de renda normal. É uma das formas que eles fizeram. Se eu acho bom? Não acho. Né? Não acho bom, principalmente do ponto de vista como investidor. Né? Agora, se eu acho justo, talvez. Né? Qual o percentual que é justo? Temos que entender. Talvez os 20% seja muito. Né? Talvez um percentual menor seja mais relativo. Né? Por exemplo, o Arthur Lira já falou em 15%, né? Que acha que 15% passa. Os empresários estão pedindo que seja 10%. Né? Então, mas bom, não tem como eu falar que qualquer imposto seja bom. Né? Para mim, quanto menos imposto tiver, melhor. Principalmente se a gente não vê uma contrapartida. Agora, a vantagem é as contrapartidas. Né? Eu acho que a gente tem que até aproveitar, Felipe, enquanto você dá a sua opinião, e do que você acha também, mas para a gente já entrar nisso aí, eu acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho mais, seguindo na linha do que são os pontos principais lá, seguindo aquela linha da apresentação que o governo fez mesmo, para a gente já ir passando esses pontos para poder embasar essa pergunta aí, esse tipo de pergunta que o Bruno fez para a gente. Né? Perfeito. Mas fala aí o que você acha também, né? Eu não tenho viés político, viu, pessoal? Mas o que me chateia, para mim, é o que resolve, seja de um lado ou de outro. Eu gosto que resolva. O que me chateia um pouco na relação de dividendos a gente ser mais tributado e o governo continuar essa bagunça que a gente não sabe para onde que vai o dinheiro. Trazendo num cenário em que a gente está pagando mais imposto, mas que o imposto está realmente sendo utilizado, eu não vejo problema. Acredito que o valor, né, o target, está um pouco alto, esses 20%, concordo com o Fernando, pensa igual. E talvez a gente trazer uma ideia, já que está aumentando aí a faixa para até R$ 2.500, e os dividendos vão ser cobrados, até onde eu entendi aqui, com uma média a partir de acima de R$ 20.000 por mês, os menores, os investidores menores, não vão ter tanto esse impacto, os maiores com certeza não vão gostar, mas eu acho que também poderia se pensar em alguma coisa parecida com a estrutura de dividendos de BDR, que faz uma escala progressiva, mas deixando aí o piso um pouco maior. Então, a gente coloca ali, um exemplo, acima de R$ 20.000, aí começa-se a cobrar 7,5%, acima de 40%, vamos dobrando, começa-se a cobrar, exemplo, 10%, e vai escalonando um pouco mais. Eu acredito que tudo dentro de um limite, né? Eu acho que também até para o grande pagar 20% é muito dinheiro. Eu acho que um caminho interessante seria esse, que seria justo para os dois lados. Sim, até só fazendo uma pequena correção aí, Felipe, né? Os 20 mil, na proposta do governo atual, a proposta é 20 mil de isenção para microempresas e empresas de pequeno porte. Pessoa física. Então, então porque ele é 20 mil por mês para a empresa. Aí a empresa distribui de forma isenta. Então, o que acontece? As empresas que estão hoje na Bolsa, teoricamente, nenhuma delas passa a ser isenta, né? Todas elas vão distribuir mais do que R$ 240 mil no ano. Né? Então, consequentemente, vai vir. E isso é para quê? Para que as pessoas que vivem de suas próprias empresas
possam continuar fazendo a distribuição de dividendos, né, e viver com aquilo ali num capital até 20 mil por mês. Né? Mas aí vão ser aquelas microempresas e empresas de pequeno porte. Né? Mas vamos entrar então aqui, acho que vamos começar aqui pela atualização da tabela do imposto de renda, que é a que você falou aí, da questão dos 2.500, que a isenção vai até R$ 2.500, né? A isenção hoje era até R$ 1.903,98, né? E isso aí equivale, pelas contas do governo, a 10,7 milhões de contribuintes. Eles estão passando para 2.500 pessoas, ficando com 16,3 milhões de contribuintes na alíquota zero. Né? Então, e aí eles continuam a faixa a partir do 2.500, ajustando ela um pouco também. Então, a pessoa que antes ela recebia até 2.826,65 para ficar no 7,5, ela pode receber até 3.200. Né? A pessoa que recebia 3.751,05, que estava no 15, ela pode receber até 4.250 para continuar no 15%. A pessoa que ia até 4.664,68, né, pode ir até o 5.300, que continua no 22,5. Né, e a partir, para chegar no 27,5, é para quem estiver acima de 5.300. Ou seja, ele empurrou todas as faixas, não só essa primeira faixa de isenção, né? Então aumentou consideravelmente. Quando a gente pega só na faixa de isenção, a gente está aumentando aí quase 6 milhões de pessoas. Né? Quando a gente está aumentando as outras faixas, né, o número de pessoas diminui, porque empurrou muita gente para a faixa de contribuintes, mas basicamente eles vão, na faixa de contribuintes isentos, né, mas basicamente elas vão subindo aí. A pergunta complementa aí. O Cláudio perguntou se gratificação e participação pode ser deduzido. Você me corrige se eu estiver errado, mas pelo que eu li, Cláudio, as empresas normalmente que pagam em ações, né, os executivos e também... Na verdade, as participações, eu não sei se vai entrar, mas o que eu li é que as empresas que pagam através de ações, bonificando pela performance dos executivos, não vai poder ser deduzido no imposto de renda da empresa, porém, fora os executivos, os funcionários que receberem, aí sim pode deduzir. Você chegou a acompanhar isso, Fernando? Porque eu não sei no detalhe. É isso aí mesmo, é bem nessa linha. Tanto a gratificação quanto a participação nos resultados. Né? Que aí não vai poder de sócio e dirigente, pela proposta. Né? Mas para os demais, né, para os colaboradores, empregados normais, né, poderia sim ser deduzido. Né? Então, para incentivar a distribuição do capital para os empregados normais e não na concentração da diretoria, que é o objetivo aí. Isso. Essa questão da atualização da tabela que você está comentando, eu acho muito importante, porque se a gente vê, valeu, Cláudio, se a gente vê o que teve de impacto aí com tudo que aconteceu, né, com a inflação disparando, quem mais sofreu foi a baixa renda, principalmente pela alta do preço dos alimentos. Então, está se dando um pouco de folga para quem recebe um pouco menos, para conseguir ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Eu vejo como um ponto super positivo e dou parabéns aí, até então, por essa questão. Voltando aqui na parte que a gente estava falando da atualização da tabela, né, eu acho que a gente tem para poder seguir na linha, né, eu acho que tem um ponto interessante, que é o seguinte, eles estão aumentando a faixa de isenção. A faixa de isenção, ao aumentar aquela parcela que a gente tem de retorno, ela muda também, ela aumenta também, e aí, por consequência, né, reduz o valor. Então, você entra em dois pontos aí. Primeiro ponto, não é só as pessoas que têm o valor menor do que 5 mil que vão ter desconto, ou seja, se as pessoas recebem, por exemplo, o governo até disponibiliza uma tabela, mas vou dar um chute, pegar aqui o maior número que eles disponibilizaram. Se a pessoa recebe R$20 mil, ela vai ter um desconto de 3,1% no imposto, de acordo com essa proposta. Se é 15 mil, é 4,4%. E quanto menor o valor, maior o percentual de desconto que ela está tendo, por ter andado essa tabela.
Agora, tem muita gente que comentou, e eu vi aí espalhado pela internet afora, muita gente comentando, falando assim, tá, mas esse aumento que está tendo aí da tabela é muito pouco, não está recuperando a inflação. Né? Ah, para recuperar a inflação, a isenção tinha que ir até 4 mil e lá vai alguma coisa. Né? Ok, concordo, tinha que ir, mas a gente sabe muito bem que é impossível de um governo fazer isso de uma vez. Né? Então, gostaríamos muito que fizesse, seria justo fazer, mas a gente sabe que não tem a mínima condição. Né? Então, só de ter uma evolução aí na tabela, esperamos, né, que essa tabela, não, que esse reajuste realizado, né, seja positivo e que traga maior consumo, né? Porque o que significa no final das contas? É mais dinheiro no bolso da população, principalmente da população que recebe menos salário, então da população mais pobre, mais dinheiro no bolso para poder consumir mais. Sim. E aí ajuda tudo, tudo vai andando, né? Então é um ponto que fica bem interessante aí também. Né? Não sei o que você, se você tem mais algum ponto para comentar aí em relação a essa parte da tabela de imposto de renda. Não, tá mais alinhado quanto isso aí. Eu acho que sobra mais dinheiro, gira mais dinheiro. Cláudio, a gente até comentou já dos dividendos, tá? É 20% para todo mundo nos dividendos, caso venha a aprovar. Para todo mundo, desde quem tenha R$ 1 até quem tenha vários milhões. Aí tem. Pode ir, pode ir. Não, eu ia passar ali para outra parte que a gente está seguindo Pode aqui, passar. que é o desconto simplificado, né? Aí, na verdade, eu queria entender com você o que você está achando de vantagem nessa questão do desconto simplificado aí para pessoa física. Nesse modelo já era 20%, né? Para quem declarava o simplificado. Eu não vejo tanta mudança. É uma mudança relativamente significativa, mas não é tanto assim. Ela é uma mudança que se dá da seguinte maneira. Eles colocaram até quem recebe 40 mil, o desconto simplificado. Antes você poderia ter o desconto simplificado independente do valor que você recebe. Com isso, o que acontece? Algumas pessoas não podem mais declarar como simplificado e aí a conta delas fica pior. Provavelmente isso impacta, né? Tem que pegar um especialista para ter 100% de certeza, mas aquelas pessoas que recebem, talvez, recebem mais que 40 mil reais de dividendos e têm um salário baixo, né? Tem um salário baixo, um dividendos alto, e que poderia declarar como simplificado e ter um reembolso melhor de despesa, né? E aí agora essa pessoa precisa fazer a declaração do imposto de renda completo e, consequentemente, né, o valor de reembolso dela vai ser menor do imposto de renda. Então, acho que fica uma questão nesse sentido, né, que é o foco do governo. E aí, se pegar nesse ponto, fica muito em linha do restante dos outros pontos, que é ir contra a pejotização, né? Então, assim, a gente tem muita gente que trabalha em empresas normais, mas são PJs. Ou então que são os diretores que são PJs. Então, é uma linha de tentar pegar esse pessoal. Né? Claro que, por que você tem que escolher se você declara simplificado ou se você declara completo? O principal ponto nessa definição fica muito mais em relação ao seu... Como é que eu posso dizer? Em relação ao seu... Você vai pagar menos ou mais imposto? Né? Mas aí a questão assim, se você usa, por exemplo, médico, é uma coisa que você vai ter que colocar ali, né? O que eu costumava fazer e não vai dar a fazer, mas eu sempre preenchia tudo. Às vezes. Uhum. Desculpa, gente. Às vezes declarava como completo, às vezes declarava como simplificado, conforme o que dava menor valor. Né? Minha vida inteira eu fiz isso, mas eu sempre preenchi tudo, declarava ele de forma completa e escolhia a modalidade de simplificação. Né? Então, é isso que vai efetivamente dar uma mudança. Espera aí que eu vou ter que colocar um carregador aqui. Tá. Enquanto isso, o que eu achei muito interessante, no meu ponto de vista, foi a atualização dos valores de imóvel, que eu acho que foi um bem bolado aí que o governo fez.
no sentido de quem comprou um imóvel, por exemplo, no valor de 100 mil há vários anos atrás, e hoje o imóvel vale 300 mil, caso venha vender esse imóvel a 300 mil, você vai ter que pagar imposto da diferença do valor que você comprou. Ou seja, você lucrou 200 mil. E o imposto ele vai entre 15% a 22,5%. O que é que o governo está fazendo? Se você atualizar hoje o seu imóvel para 300, você vai pagar 5% da diferença. E aí, caso futuramente você venha a vendê-lo a 320 mil, você vai pagar o imposto só em cima desses 20 mil. Remanescente não, excedentes. Eu achei algo super bacana, que fica interessante, tanto para incentivar as pessoas a atualizarem, numa forma dele aumentar a capitalização em imposto, o recolhimento, né? Acho que a Neste palavra momento, neste momento de curto prazo. De certa forma, é bom, dependendo do perfil da pessoa que está atualizando, que aumenta o patrimônio dela, a evolução patrimonial no imposto de renda, trazendo talvez aí outros benefícios de crédito e uma visão melhor em instituições financeiras, um relacionamento melhor, fora que, caso seja de interesse da pessoa vender esse imóvel, eu acredito que só vale a pena, talvez, pensar nisso aí, se o imóvel tiver um valor muito alto, ou se você pensa em vender algum dia na vida, né? Que aí você está ganhando aí, querendo ou não, quase que 20% já de... Isso é um ponto bem interessante aí, né, Felipe? Porque, até te cortando um pouquinho, o que acontece muito, né, principalmente para as pessoas que compraram imóveis há 20, 30, 40 anos atrás, né, e comprou o imóvel com uma moeda completamente diferente, um mercado completamente diferente, às vezes era um lote, às vezes é a própria casa, né, e, obviamente, né, com toda a inflação que a gente teve no período, tem um avanço aí gigantesco, né, então... Só de poder fazer isso pode ser muito vantajoso para muita gente, né? Principalmente aquelas pessoas que estão no final da vida, né, e vão passar aquele imposto ali depois para frente. Aí, se você pegar a cobrança desse ganho e vir depois, né, então já ajusta aquilo ali de alguma forma para já ficar mais fácil para o governo, é interessante, porque ele coloca o dinheiro no bolso hoje, porque ele precisa. É uma redução de imposto lá na frente, né, de alguma forma força uma redução de imposto, e para o contribuinte é completamente favorável quando ele tem essa possibilidade também de pagar menos imposto, e tem a condição de pagar esse imposto agora, né? E aí aquele negócio, ele não precisa necessariamente atualizar o imóvel dele 100%, meu imóvel eu comprei por 30 mil, vale 300 mil, eu não preciso ir lá e colocar 300 mil e pagar sobre 270, né, os 5% de 270. Não, eu posso simplesmente aumentar ele, aumento ele para 60 esse ano, que eu pago só em cima de 30. Ano que vem eu aumento mais um pouquinho, para ter a condição de conseguir arcar com isso também, né? Ele não precisa fazer isso, acho que de uma maneira única. Pelo menos foi o que eu entendi, né, da proposta a princípio, né? Então, eu podendo fazer essas atualizações antes. Aí indo um pouco mais na linha de investimento, eu acredito que para fundos imobiliários pode trazer um benefício muito grande, e tem algumas ações aí na Bolsa de Valores, algumas empresas que têm, se for atualizar o valor de imóvel que ela tenha, ela faz um contrabalanço e pode mostrar algumas oportunidades aí, trazer até um movimento interessante no mercado, né, Fernando? Isso, com certeza. Isso aí é um ponto extremamente importante também. Tem que ver se se isso vai passar também para essa parte aí, como é que vai ser essa parte. Né? Porque tem que pensar o seguinte, a atualização patrimonial, no caso aqui dos imóveis, ela é diferente em relação à pessoa física e pessoa jurídica também, tá, Felipe? Então, aqui nós estamos na física, né? É verdade. Aqui é só na questão da pessoa física. Se vai mudar alguma coisa para a pessoa jurídica, a gente não sabe. Porque a pessoa jurídica passa em cima do lucro, né? E não em cima do patrimônio. Né? Agora, tem um ponto aqui que fala também, que ele fala que você tem que fazer essa adesão e pagamento de janeiro a abril de 2022.
Não sei se isso vai acontecer todo janeiro e abril, né, de 2023, 2024, 2025, ou se vai acontecer só nesse período aqui específico, né? Porque tem um ponto muito importante que é o seguinte: não pode permitir, o governo não vai permitir que você faça atualização no momento e venda na sequência, né? Porque senão ele vai levar o ferro, né? Então Sim. é um caminho que ele tem que trabalhar isso aí, escrever muito bem para poder evitar as saídas, né, da legislação, né? Vamos falar assim. Agora eu acho que já podemos falar um pouquinho do lucro dos dividendos. A gente já falou, né, da questão dos 20%, de serem tributados em 20% na fonte, né? Agora, falamos também da questão dos 20 mil de isenção, né? Teve mais algum ponto que a gente deixou de citar já, ou que você queria contribuir em relação ao lucro dos dividendos? Né? E aí, lembrando para o pessoal, quem quiser fazer perguntas, comentários, sugestões, fiquem à vontade que a gente vai tentando complementar aqui. Eu não acredito que a gente explicou umas duas vezes já, né, sobre os dividendos para pequenas empresas, micro e empresas de pequeno porte. Já vamos lá para PJ direto, né? O que você acha? Podemos passar direto para o PJ, só ressaltando, tá? Esse aumento é o que o governo está fazendo para poder compensar a tabela lá de trás, né? A isenção da tabela lá de trás. Essa que, pelo menos, essa é a fala do governo, tá, pessoal? Aqui não estou defendendo o governo nem acusando de nada, estou só reportando a informação. Né? Agora, Então, pode. pode ir. Não, eu vou falar que você agora, como um exímio empresário, a reforma de pessoa jurídica fica com você para. A gente vai falando aí, vamos batendo papo nisso aí. Né? Então, se por um lado, né, para o empresário, piora na questão dos dividendos, né, o outro lado, que é a compensação, é que reduz o imposto de renda completo. Né? Então, hoje, né, a gente tem uma queda de imposto, eles estão propondo uma queda de imposto. O imposto do que a gente paga hoje é 15% ou 25%, mais CSL, que vai dar, aí o pessoal fala, 39% de carga tributária. E aí a proposta deles é reduzir isso em 5% em 2023. Em 2022, reduziria 2,5%. Né? Então, se a gente partir do 15%, passa para 12,5%, e depois para 10%. Se a gente partir do 25%, passa para 22,5%, depois 20%. Né? Então, E lembrando que a intenção, por incrível que pareça, era reduzir mais do que 5%, mas pelo que eu estava vendo, tem alguma questão na legislação lá que não permite, pelo menos por agora, eles aumentarem essa redução. Então é o que deu, esse 5% dentro das travas legislativas lá para liberar. Inclusive, uma das travas disso é a questão do teto, né? A questão fiscal do Brasil, que está precisando ajustar. Né? Então, por isso até que tem que diminuir de pouquinho em pouquinho. O Brasil gastou demais com a pandemia, né? Sem entrar no mérito se gastou certo, se gastou errado, o que tem que melhorar, se atuou certo ou não. Né? Mas existiu um gasto muito grande com a pandemia, sendo necessário, então, repor o caixa de alguma forma, o que dificulta consideravelmente fazer uma reforma mais forte. Né? Se o governo tivesse tranquilo com caixa, a possibilidade de ele conseguir fazer uma reforma mais forte era maior. Né? Não necessariamente que ele iria fazer o que ele gostaria de fazer, mas tem esse ponto aí. Então, mas voltando aqui na questão da redução, é interessante por isso. Né? Então, reduz o imposto que vai pagar. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é incentivar que a empresa invista na empresa e não pague só dividendos. Ou seja, que a empresa invista nela mesma, cresça, e com esse crescimento, ela efetivamente consiga contratar mais gente, ter mais retorno, ter mais lucro, e aí pagar os dividendos só depois. Né? Agora, consequentemente, né, a gente tem que lembrar que uma empresa que já está estabelecida, que não tem tantos planos de expansão, vai sofrer. Já aquelas empresas que estão em pleno crescimento, são empresas que vão acabar se beneficiando por isso. Né? E aí a gente pode pegar, a gente até postou, né, uma notícia hoje, né, falando que a economia... Foi hoje ou foi... Não, foi hoje, né, Felipe? Que o Ministério da Economia falou... A notícia chama assim, economia rebate
críticas a tributárias. Quem quiser pode entrar lá no site da Mario Franklin, www.mariofranklin.com.br. Tem o link aí no Instagram daqui, né? Mas um ponto que ele fala é justamente isso, né? Só te lembra, né? O Isaías Coelho, que é assessor especial do Ministério da Economia. Isso, exatamente. Aí um dos pontos que ele fala assim, se uma empresa tem um lucro de 1 milhão e tem que tirar 340 mil para pagar imposto, que é os 34% que a gente estava falando, e sobraria 660 mil para distribuir ou investir. Com essa redução, com essa redução do imposto, passa a sobrar 710 mil, porque ela vai pagar agora o 29%, que é 290 mil. Né? Então, esses 710 mil, ou ela vai pegar e distribuir, ou ela vai pegar e vai investir. E aí o que eles estão falando o foco é o dinheiro no caixa. Né? Ou seja, está sobrando mais dinheiro no caixa da empresa. O que ele vai fazer com ela é um próximo ponto, é um próximo problema. Né? Claro que se eu for distribuir os 710 mil todos, né, vai sobrar menos dinheiro na mão do acionista. Mas, Fernando, você não acha que assim, as empresas são dealers nos seus segmentos? Vamos pegar a empresa aí elétrica, por exemplo, ou um banco muito grande. Não tem para onde crescer tanto, né, na velocidade que se espera. Não caberia, por exemplo, do seu ponto de vista, um ajuste em relação a recolhimento de imposto, igual a gente tem aí o presumido, o simples, o lucro real, se eu não me engano, é faturamento acima de 1 milhão por mês, colocar também uma regra em relação ao faturamento da empresa para até decrescente, né? Quanto maior a empresa, menos ela teria que pagar, porque não tem para onde ela crescer e a forma talvez ali que seja interessante para ela é compartilhar os dividendos do que ficar segurando caixa. E aí acaba que se ela segurar o caixa, também gira menos dinheiro de certa forma, né? De uma maneira bem simples, falando, sem analisar muita coisa. Até certo ponto eu concordo com você, mas até certo ponto. Por quê? Né? Então vamos pegar uma empresa gigantesca como a Vale. O faturamento dela é gigante, mas ela tem muita coisa para expandir ainda. Tem. Sim. Vamos pegar um banco gigantesco, né, que você falou. Um banco gigantesco, a gente tem, por exemplo, aí, vou pegar aqui Bradesco. O Bradesco, ele está expandido para tudo quanto é lugar, mas ele tem muito investimento para fazer em termos tecnológicos, para poder otimizar e reduzir custos e consequentemente, poder ofertar melhores produtos para os clientes. Ele pode fazer mais investimentos desse tipo. Ele pode, inclusive, abrir mais agências espalhadas pelo Brasil afora. Não, sim, mas olha só, hoje, eu sei que você sabe, estou só falando para quem não sabe. A empresa está listada na Bolsa, ela é obrigada a distribuir no mínimo 25% dos lucros em dividendos. Porém, exemplo do Bradesco, partindo da regra de hoje, ele pode não distribuir os dividendos para pegar esse lucro, fazer um reinvestimento e essa alavancagem. Ele não fica travado, ele fica flexível, até para ele conseguir agradar um pouco os investidores e um pouco também seguir os planejamentos do banco. Colocando essa questão, o governo está colocando um peso no papel que é daquele jeito, acabou. Não, na verdade ele continua permitindo o resto. Só que a grande parte da vantagem se perde, né? Grande parte da vantagem não, 20% dessa vantagem se perde, né? Que é exatamente o imposto do dividendo. Né? Agora, é o ideal? Realmente eu não acho que seja o ideal. Como que vai fazer diferente, eu não sei. Né? Porque para mim o ideal era simplesmente aumenta a tarifa lá da pessoa física, diminui a quantidade de impostos, diminui o imposto de renda da pessoa jurídica, diminui tudo, e pronto, né? Sem nenhum aumento de nada. Mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer, né? Sim. Não dá para ter uma esperança dessa tão fácil. Agora, quando que vai poder ajustar? Eu não sei. Então eu fico bem na esperança de que possa efetivamente acontecer alguma coisa nesse sentido de como é que eu posso dizer? De ter uma evolução daqui para frente depois, e esse imposto de dividendos não seja tão alto, e as empresas entendam como que elas podem fazer para ter
um ajuste tributário melhor também. Eu acho que esse é um ponto importante, que é conseguir ter um ajuste tributário melhor. Excelente. O pagamento em ações a gente comentou já, né? Com o pessoal. Sim, eu acho que não tem muito o que falar dele, né? Eu acho que o pagamento em ações é bem... Eu acho que ele é um dos mais justos, cara, porque ele beneficiava muito só quem ganhava muito, Sim. né? Então, é uma coisa, se tem um lugar que dá para tirar, né, e fazer o pessoal mais simples, né, menos renda, ter um imposto melhor, mais barato, né? Eu acho que esse é um bom lugar de se mexer, né? Então, acho que esse ponto, em termos sociais, não tem muito o que questionar. Claro que para o sócio, para o dirigente, ninguém fica feliz, né? Sim. Lembrando, pessoal, que o caráter dessa reforma toda, se a gente fosse colocar algumas pequenas frases, é isso: colocar de forma igualitária os impostos para que ninguém tenha condição a mais do que ninguém e quem tenha um pouco mais de condição que pague um pouco mais, né? Não só quem recebe menos ficar segurando, na verdade é dar mais fôlego para quem ganha menos. Esse é o objetivo. E até nessa linha tem que lembrar o seguinte, né, que a gente sempre esquece de levar esse ponto em consideração, que é aquilo que eu comentei, né? Quando a pessoa pagar menos imposto, sobra mais dinheiro no bolso dela, ela consome mais, que volta para as empresas que, de certa forma, estão pagando um pouco mais de imposto, né? Então, a gente tem uma esperança de que a economia como um todo gire melhor, né? E, consequentemente, a gente diminua a desigualdade que existe aí, né? A desigualdade financeira que a gente tem aqui no Brasil. Claro que, de novo, mais uma vez, gostaria que só fizessem diminuição de imposto, sem precisar aumentar nenhum lado. Mas, infelizmente, eu não acho que isso é possível hoje. E você que está assistindo a gente, que vai para balada e fala que não ganha pouco, não tem R$ 100 para investir, caso for aprovado, vai sobrar dinheiro, você toma vergonha na cara e começa a investir no seu futuro. E aí, se for investir, já chama o Felipe aí, né? O Instagram dele tá aí, Felipe Piora, então chama direto no Instagram aqui da corretora também. Pode me chamar no meu também, FH Franklin também, né? Que a gente tenta orientar e ajudar um pouquinho mais. Já que você tocou nesse assunto, não vamos deixar de fazer um merchanzinho aqui, né? Vamos fazer um merchan. Não é o objetivo, né? O objetivo é mais passar informações, mas Sim. todo mundo que quiser investir está sempre à disposição aqui para poder esclarecer o máximo possível. Né? E aí entender, obviamente, né, isso é um ponto importante, não significa que você quer começar a investir, que você precisa necessariamente começar a investir em ações ou em renda variável, né? Tem vários perfis, vários formatos, e aí cada caso é um caso, né? E a gente vai precisar entender o perfil da pessoa para poder ver o que faz mais sentido para ela, para poder ver qual que é o produto mais adequado para ela, né, Felipe? Isso aí é bem sua área, né? Exatamente. E o melhor, né, pessoal, para a gente identificar tudo isso aí é de graça, não paga nada. E todo mundo de graça, todo mundo gosta, né? Então, é super importante entender o perfil para direcionar aí as melhores alocações aí com os melhores investimentos que tem dentro dos seus objetivos e o seu perfil de investidor, seja conservador, moderado ou agressivo. Perfeito. O próximo ponto é o juros sobre o capital próprio, né? Aí já volta um pouquinho aí para a sua esfera, né, Felipe? Mas a principal questão é que o governo simplesmente ele acaba com os juros de capital próprio, com a modalidade. O juros de capital próprio, né, eu vou dar só uma contextualizada aqui, nada mais é do que você remunerar o capital que está investido com a empresa. Então, a empresa dá o lucro, ela pega aquele lucro e atribui ele ao capital para financiar a operação dela e remunera aquele capital antes de distribuir devolver aquele capital. E ela vai te pagar os juros dele, né? O que o governo viu, né, nas análises dele, e aí sinceramente eu não sei falar se é verdade ou não, é que esse mecanismo que ele foi feito para tentar ajudar as empresas a se capitalizarem, ele não foi levado, não deu o resultado que era esperado.
e também não conseguiu promover o investimento, né? Então, o que estão fazendo agora? Está tentando, vai tirar isso porque é uma forma que as empresas estão usando mais para questões tributárias do que efetivamente com o objetivo de crescimento, né, da empresa. E assim, algumas modelagens financeiras, dentro de uma estatística, vem compensando muito mais você utilizar capital de terceiros, ou seja, empréstimo, para trazer caixa para a empresa do que o próprio capital. Na hora que você coloca na conta, aí eu falo estatística, porque a maioria das vezes, utilizando o próprio capital, acaba que fica mais caro. Por quê? Porque o dinheiro no tempo tem valor. Então, o seu dinheiro, você poderia estar aproveitando ele num custo de oportunidade melhor, ou em outra área da empresa, e você está travando ele ali para girar, sendo que poderia estar utilizando um empréstimo bancário para te trazer um fôlego, lembrando que sem nenhum tipo de alavancagem exagerada, tudo dentro de um padrão. Mas chegou a Mariana aí, que pode nos auxiliar bastante na parte contábil. Se a gente estiver falando besteira aí, você fala, viu, Mariana? É importante, né? Mas eu acho que essa questão de retirar o juros sobre capital próprio é uma medida porque o pessoal estava fazendo muita elisão fiscal, né? E não confunda, pessoal. Evasão fiscal é crime. Elisão são meios para você pagar menos imposto dentro da legalidade. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Então a ideia deles é realmente eliminar esse formato, né? A partir do momento que, lembrando que o juros sobre capital ele era tributado já, né? Ele tem compensações, mas ele já era tributado. E aí agora com a tributação de dividendos, a ideia é ficar só com os dividendos e não ter o juros de capital próprio, focar todo mundo ali no mesmo balaio, que de certa forma entra em simplificação tributária. Sim. Né? Então, por exemplo, e a simplificação tributária aí cai para a pessoa física. Né? Você, como investidor, você tinha que declarar o juros sobre capital próprio em rendimentos com tributação exclusiva, já os dividendos você declarava ele em rendimentos isentos. Agora você vai declarar tudo como rendimento com tributação exclusiva. Né? Talvez era melhor declarar tudo como rendimentos isentos, mas não deixa de ser uma simplificação. Eu não sei se o Felipe deu uma caída aí agora. Tá me escutando? Estou te escutando, a imagem está um pouco travada, Felipe. A minha travou a sua. Aí, o Felipe acho que voltou. Melhorou? Como é que tá aí para vocês, pessoal? Quem estiver na live aí puder comentar. Tá tentando voltar aqui, Felipe. Melhorou? Agora voltou. Para vocês aí, pessoal, tá tudo certo? Tá funcionando? Quem tá na live aí, se puder falar, pelo menos se tá escutando bem aí, se tá tudo certo, para a gente poder continuar aqui, é um ponto importante aí também para a gente, né? Então, se puder comentar só se tá normal aí, então, Mariana, que bom. Vamos dar sequência aqui, então. Então, acho que de juros sobre capital era bem por aí, né? Eu acho que é uma questão que não estava falando. Vai ter uma simplificação por trás. Talvez era melhor simplificar, passando todo mundo para isento, mas pelo menos você não vai ter mais. Esse recebimento que eu tenho aqui da empresa é tributado, esse outro aqui não é. Como é que é qual? Então é uma forma mais simples de declarar, né? Aí depois ele entra também aqui na reorganizações de empresas, né, Felipe? Ele fala que as novas regras para a reorganização das empresas e tributação do ganho de capital na venda de participação societária, né? Então ele vai impedir o aproveitamento indevido de deduções na venda de participações societárias. Eu acho que aí entra um grande ponto, né, e o impacto maior são nas holdings. E na criação de holdings, na mudança, que são feitas várias formas, né, e aí tem várias maneiras de se fazer, né, para conseguir ter uma melhor tributação e uma jogada tributária melhor, né? Sim, eu acredito também. Pode. Não, continua, pode continuar. Eu acredito também que as empresas menores aí,
principalmente para quem investe em equity crowdfunding, que é grande parte startups, mas a gente tem várias startups aí que estão faturando na casa de milhões. Essa questão do quadro societário, de rodada de investimento, diluição de participação, na hora de fazer aí, essa diluição de cotas e repassar as cotas para tentar deduzir de alguma forma, o pessoal vai ter que conseguir estruturar melhor, porque não vai ser tão fácil mais, não. Exatamente, né? Vai ter, eles estão tentando fazer uma medida, né, para poder evitar algum tipo de abuso ou dedução indevida, que é o objetivo deles. Claro que aí entra, se na minha visão também, né? Para mim não é abuso a partir do momento que está na lei. Mas, né, se eles pretendem fazer alguma coisa que reduza isso, de novo, no objetivo de pagar menos imposto, lá a pessoa física, principalmente a pessoa física com menor renda, esse também é um outro ponto que eu acho bem louvável, né, que é uma forma que você vai efetivamente impactar as grandes empresas e as pessoas efetivamente com uma melhor condição, né? Você vai impactar cada vez menos as pessoas com... É o tipo de movimentação que impacta menos as pessoas mais simples. Ô, Fernando, eu estou olhando aqui, que a gente começou 6h30, né? Eu não sei se o Instagram vai encerrar a gente daqui a pouco. Você quer pular para a parte de investimentos lá ou quer seguir? Vamos tentar passar um pouquinho mais rápido só. Eu acho que dá tempo. Acho que ele vai deixar ficar um pouquinho mais, mas senão a gente entra de novo. Tá. E o que você acha dessa questão aí da apuração trimestral do IRPJ? A apuração trimestral, eu acho que é uma parte assim bem complexa, né? Tem suas vantagens, né? Você passa a poder apurar o imposto ali a todo momento e não só lá no final do ano, você poder fazer o ajuste. Agora, você já tinha que declarar de alguma forma, né? A Mariana sabe até falar melhor disso, né? Era até bom se ela estivesse aqui, né? Para poder falar um pouquinho mais disso. Mas eu acho, eu não vejo tantos problemas, nem grandes impactos maravilhosos, e nem problemas, né? Nem coisas tão positivas, nem tão negativas. É só, eu vejo mais como uma mudança Do dia a de dia. formato. Uhum. Ele tem que fazer conta para ver qual que é o impacto efetivamente, vai depender de cada caso. Aí agora a gente falou de juros de capital, reorganização das empresas, né? E o ganho de capital indireto, né? O ganho de capital indireto, o que é essa parte aqui, Felipe? Deixa eu. É para a Deixa eu questão só. de venda de ativos do Brasil por empresas no exterior, né? Então, acho que também é um ponto bom, um ponto interessante, não impacta a maioria das pessoas, né? Então, para o brasileiro comum, eu acho que também é um ponto bom, acho que cai no mesmo caminho, né? Sim, sim. Apuração trimestral, eu te perguntei. Isso, né? Então, vai ser, que é o ponto principal, né? Que é compensar 100% do prejuízo de um trimestre nos 3 seguintes, né? Você não precisa esperar até chegar lá no final do ano, que é a parte positiva, né? A simplificação, né, que é a aproximação das bases de cálculo do imposto de renda com o CSLL. Então, a ideia dessa simplificação aí é interessante também. Acho que não tem muito detalhe para poder falar aqui em cima disso, né? Acho que até pelo tempo também não vamos tentar enrolar muito, que vai que eles derrubam a gente, vamos ver se a gente passa de tudo. E aí, acho que entrar na parte de investimento mais, né, que agora é a parte que a gente interessa mais para todo mundo. E domina. Então, então, acho que a grande diferença que tem aí na questão das operações em bolsa de valores são duas grandes diferenças e eu vejo as duas muito positivas. Em termos de simplificação, a partir do momento que eles passam a tratar todo mundo da mesma maneira, né? E em termos de redução, a partir do momento que o day trade passa a pagar o imposto de 15%, que também não deixa de ser uma simplificação. Então, Sim. acho que o grande foco fica nisso. Eu Fica. acho que... E se dizendo também das compensações dos prejuízos que, pelo que tem se falado muito nessa proposta, é que pode se compensar prejuízo de day trade com futuros,
de futuros com mercado à vista, e que eu acho super justo poder fazer esse tipo de compensação. Eu não acho que tem que ser tudo na mesma linha, porque eu fiz swing trade, eu não posso compensar no day trade. Nós estamos falando de dinheiro, né? Exatamente. Então, acho que o ponto é justamente isso aí. Nós estamos falando de dinheiro, né? Então, o cara teve um ganho ou uma perda de capital, né? Então, ele investiu o capital dele, teve ganho ou teve prejuízo. Ele teve ganho numa operação, prejuízo em outra. Mas tudo foi uma operação de capital. Então, a partir do momento que colocar tudo no mesmo bolo, é uma grande simplificação, porque a pessoa não confunde na hora de fazer a declaração, que eu já vi muita gente confundindo, e facilita bastante, né? Então, ainda é um ganho de uma redução de imposto. sim, Então, se por um lado você tem um aumento de imposto do dividendo, se por outro lado você tem essa redução aqui. Sim, e eu gostei muito de maneira geral, dos impostos. Nós vamos chegar lá nas alíquotas, né, que ficaram em 15%, mas falando de bolsa ainda, que para quem trabalha muito com câmbio, as empresas exportadoras, importadoras, elas fazem muita operação de swap. E aí as operações vêm na alíquota de imposto de renda de acordo com os dias, né, de 180 para cima. E aí passa a se pagar 15%. Então, ou seja, fica mais barato para as empresas, gera mais volume de negócio e gera mais volume de negócio também para quem está fazendo as operações e dando dinheiro para todo mundo, né? Ficando mais barato para todo mundo, dando dinheiro para todo mundo. Fora isso também, ajuda um pouco investidores que fazem operações lá fora, no exterior, a quererem também concentrar um pouco mais operações aqui, porque como lá fora, quando você opera e traz o dinheiro para cá, você paga 15% sobre ganho de capital. Então tem muitos day traders que deixam de operar aqui por causa dos 20%. Só aí já é uma economia que ele tinha de 5% de diferença. Lógico, eu não estou entrando em questão de dolarizar o capital, estou falando de imposto, mas pode ser que com essa queda aí eminente, talvez, do dólar, ele queira já manter esse lucro que ele teve na alta do dólar, trazer o dinheiro para cá e continuar pagando o mesmo imposto que ele pagava lá. Então, acredito que traz um pouco mais de dinheiro concentrado para o Brasil. Ótimo ponto. Eu não tinha pensado nesse ponto, não. Acho que é um ponto que pode sim incentivar as pessoas que faziam day trade, que faziam lá fora, passar a fazer aqui dentro, né? Eu acho que é um ponto interessante. Mas o principal para mim é que simplifica. Sim. Eu acho que simplificar, tudo que simplifica ajuda a desenvolver o mercado, né? Fica mais fácil, a pessoa entende. Se eu fizer o imposto, eu pago 15%. Mas se eu fizer... Não, você paga 15%. Porque antes era, se você fizer assim, você paga isso. Se você fizer assado, você paga aquilo. Não, agora tudo é 15%. Então, até para quando eu não sou uma pessoa que fica fazendo day trade, mas se o day trade acontecer comigo, passa a ser uma coisa que eu posso levar em consideração, né? Vamos falar assim. Antes a gente tentava deixar para o dia seguinte por causa do imposto. Eu faço day trade, mas em várias partes vários cenários aqui na Bolsa, eu deixei de fazer day trade para não ter que pagar o 20%, né? Então... E aí, já passando para essa questão das alíquotas, né, que você falou, principalmente vai muda no quê? Né? Nos ativos de renda fixa, né? Então a gente está falando aí de fundos de renda fixa, a gente está falando de tesouro direto, está falando de CDB, a gente está falando dos fundos fechados também, que são os multimercados, né? A gente está falando todos esses ativos que usam aquela tabela regressiva, né, que ela ia de 22,5 para até 6 meses, 180 dias, e chegando em 15% 720 dias, passando a ficar efetivamente todas com 15%, independente do prazo. E essa eu acho a mudança mais justa de todas. Por quê? Porque, efetivamente falando, a pessoa com maior condição, normalmente, ela sempre tinha um investimento dela que tinha mais que 2 anos, e, consequentemente, pagava 15%. Já a pessoa com menor condição só tem um investimento, aquele investimento
às vezes não tem nem 6 meses, tem 2 meses, 3 meses, e ela precisa sacar aquilo ali. E aí, por consequência, o que acontece? A pessoa pagava 22,5%, pagava 20%, pagava um pouco mais. Agora, eu acho que a pessoa mais simples vai ter mais condição de dar sequência. Outro ponto importantíssimo aí, a Mariana falando aí do Come Cotas, Felipe. Você quer comentar um pouquinho do Come Cotas? O Come Cotas, ele é feito em todo o mês de maio e novembro, são 2 vezes no ano, que é a forma do governo já fazer o recolhimento de imposto em cima dos ganhos de fundo de investimento, para que não chegue no final do ano e ele faça o recolhimento só lá e demore a recolher, né? Fora a questão de imposto, que já é assim, no meu ponto de vista, essa parte da mudança, para mim, todas elas nesse ponto de vista financeiro, foi muito louvável. Não tem nenhuma aqui que os dividendos a gente deixa para lá para discutir depois, mas fora isso, não tem nenhuma aqui que eu não concorde, inclusive fiquei surpreso. Então, fora a parte tributária, o seu capital já sendo descontado no Come Cotas, também prejudica a rentabilidade do seu investimento. Então, com a extinção do Come Cotas, a ideia é que a rentabilidade do seu capital vai ser muito melhor do que era antes, você vai ganhar mais dinheiro e, consequentemente, aprovada a alíquota também, você vai pagar menos imposto. Eu acho Lembrando, tem um ponto importante, é o seguinte, né? O Come Cotas, ele vinha de 15% em maio e novembro, né? Em relação ao seu lucro, e aí, consequentemente, fazer um ajuste. Porque, ou seja, aqueles 15% você já tem no final do ano, em algo que pode ser resgatar. Então, você já está pagando os 15% nesse momento. O Felipe deu uma travada aí, eu vou continuar falando. Vocês estão me escutando ainda, pessoal? Confere aí, quem estiver me escutando, só confirme aí para mim. Acho que o Felipe está voltando aí, mas deu uma travada. Voltou. Então, os 15% eles aconteciam em maio e novembro, para poder ajustar, e agora eles só vão acontecer, pelo que eu estou entendendo, só aconteceriam em novembro. Então, uma vez por ano só você tem o pagamento dos 15%. Agora, você não precisa fazer o ajuste mais, né? Então, eu acho isso assim, bem positivo, é o que você falou, ajuda na sua rentabilidade, ajuda em tudo, e ajuda no patrimônio do fundo para o fundo poder fazer operações. Então, eu acho interessantíssimo e é uma simplificação, porque você não precisa mais saber agora quantos dias, espera aí, não, tem que esperar, vou esperar mais 2 dias para resgatar, porque para mudar de faixa. Não tem não, isso mais. E menos um dia para você poder explicar para o cotista que o patrimônio dele, que ele tinha R$ 1.000, agora ele tem 850, né? Tem 900, sei lá quanto que é. E por que reduziu? Porque o cara ele olha lá o resultado final. E na hora que ele olha e caiu, ele fica achando, pô, caiu. Não, não caiu, foi Come Cotas. Não, mas o que é isso? Você explica para ele na hora que ele vai investir, mas obviamente daqui a um ano que vai acontecer aquilo ali, daqui a 6 meses, a pessoa às vezes já esqueceu, até ela passar por aquilo ali algumas vezes, ela vai esquecendo e vai até acostumar com esse cenário, né? Eu acredito que simplifica também na regra do fundo, porque tudo bem, foi um ponto muito importante que você falou, esperar 2 dias aí para mudar a tabela, mas também ajuda o fundo de investimento no seguinte ponto: às vezes o fundo tem já um horizonte de ativos de longo prazo ou médio prazo, mas se ele faz ali uma compra de um tesouro com vencimento de 360 dias, vai ser cobrado e entendido como fundo de curto prazo, que aí a gente já vai para 20%. Fora isso, pode colocar aí, tudo num único fundo, né? Você não precisa ficar separando. Vai diminuir o número de fundos disponíveis, inclusive. Esses de curto prazo, eu acho que vão simplesmente acabar. sim, ou os que se eu acho assim, a vida do gestor vai melhorar, né? Com certeza. Porque senão você tem que ficar pensando, eu não posso me expor a isso aqui, que é muito interessante, porque foge da regra do fundo, e eu não posso rentabilizar melhor o capital do meu investidor por causa disso. Aí o investidor tem que ficar pensando,
se o gestor está aplicando com os vencimentos certos e qual que está o vencimento dele para ele não ter que pagar, por exemplo, 22,5%. Então, eu acho que esse ponto aí é bem louvável, vai mudar muito caso venha a ser aprovado. E vamos ver o que mais tem aqui, né, Fernando? No de multimercado tem a questão dos fundos exclusivos, né? Os fundos exclusivos, eles passam a ter a mesma regra agora, né? Aí vai. Então, eles tinham uma regra separada, uma regra específica, e passa a ser da mesma regra, que vai de encontro também à simplificação, gera um certo aumento de imposto aí, se eu não estou enganado, não é isso? Agora, o grande ponto é que simplifica, porque qualquer pessoa agora tem a mesma forma. Eu posso dizer assim, né? Não, isso não é uma regra geral, não, mas praticamente todos os fundos exclusivos pagam 15%. Por quê? Pagam. Para você estar num fundo exclusivo, é um capital acima de 10, a partir de 10 milhões. O investidor tem que ter acima de 10 milhões de reais, assinar o termo de investidor profissional qualificado, e aí sim poder participar de um fundo exclusivo que é só ele mesmo. Como é que estava funcionando o fundo exclusivo? Você podia fazer a alienação de um ativo e trocar o capital para outro ativo. Então você vende um ativo, compra outro, você troca o ativo e você não pagava imposto em cima do lucro, por enquanto. Você só pagaria no resgate. E como é uma pessoa que costuma ter um capital muito maior, acaba-se que ela deixava o dinheiro a longos tempos, que é, inclusive, tese aqui dessa alteração, que é o investidor maior conseguir ficar com mais tempo, e aí ele chegava na alíquota de 15%. Agora não. Agora ele vai ter que pagar come cotas de 15%, o que estão aí se discutindo muito a partir de quando, e se vai ter que pagar alguma coisa retroativa, e vai dar uma briga muito boa, porque vai incomodar muita gente grande e vai mudar muita coisa nos investimentos. Mas uma coisa que eu acho justa é que tudo tem que ser igual para todos. Então, se não tem come cotas para o grande, que não tenha para o pequeno. Se vai ter para o grande, também se vai ter para o pequeno, também tenha para o grande. Então, Com certeza. né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é esse o grande ponto aí. Eu acho que é onde vai impactar mais. Para os nossos investidores maiores, eu não acho que que o Come Cos no fundo exclusivo seja uma coisa boa, vai sim trazer uma questão um pouco chata, mas no ponto de vista econômico, e a gente falando aí de uma harmonização do mercado financeiro, até para ser bem visto ao redor do mundo, trazendo mais investidores e trazendo mais confiança no nosso país, acredito que é um ponto muito importante. Não, com certeza. É o que volto a falar, né? A simplificação, né? A facilidade de entendimento. E por fim, a gente tem o que mais gerou rebuliço na internet, né? Os fundos imobiliários. Eu acho que esse aí, eu acho que todo mundo caiu em cima, todo mundo desesperou. Pelo menos nas minhas redes sociais, onde eu acompanhei, em grupos de WhatsApp, em tudo quanto é coisa, era onde todo mundo mais batia e ficava desesperado. O povo até esqueceu dos dividendos. Por que isso, né, Felipe? Essa que é a grande pergunta, né? Apesar da tributação, né, de acontecer, né, para o rendimento, ele era isento, eles passarem a tributar, igual eles estão tributando em dividendos, o grande ponto aí eu acho que ficou porque o grande objetivo de se investir em fundo imobiliário é o dividendo, e não a valorização da cota. Eu acho que esse que foi o grande ponto aí que chamou a atenção do mercado. Né? A gente conversando com os colegas, né, Fernando, de profissão, e tem especialistas em imobiliários. Eu tenho fundos imobiliários, gosto bastante, é uma parte do patrimônio. Não é novidade para ninguém que acompanha mesmo o mercado que iria vir imposto em cima de proventos de fundo imobiliário. Já se vem falando desde 2016. Porém, ninguém nunca sabia quando e sempre esperava que isso fosse postergado. Eu não acho que agora é o momento de tributar por vários cenários. Uma que agora liberou o fundo imobiliário do agronegócio.
E tem algumas escritas para não se mexer em imposto de tributação voltado muito à área do agronegócio. E o Fundo Agro está dentro da cesta onde foi aprovado o fundo imobiliário. Então, se alterar no imobiliário, vai ter que alterar no agro. É o primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte: os fundos imobiliários, eles estão capitalizando muito o mercado imobiliário. Recebidos imobiliários, eles estão alavancando muito. Eu travei aí? Travou um pouquinho. Tá dando para me escutar? Tá, pode continuar. Voltou. Tá. Eles estão alavancando muito o mercado imobiliário. Isso gera mais emprego, mais negócio, mais um tanto de coisa. Caso os proventos venham a ser deduzidos, porque o mercado hoje, Fernando, não quer dizer que a coisa certa, mas utiliza-se muito o benchmark do dividend yield do fundo imobiliário contra o tesouro. E aí a gente vai, a Selic está pagando 5, 4,5, o fundo imobiliário está pagando 6, até então tá beleza. Agora, se a Selic estiver pagando 6 e o fundo imobiliário estiver pagando 6, será que eu vou querer hoje o meu patrimônio oscilando para ganhar 6, sendo que eu posso deixar meu patrimônio estável já ganhando 6? E aí vai dificultar muito mais os fundos a performarem, talvez trazendo um outro tipo de risco para o investidor, expondo o capital mais a risco, alavancando mais. Não quer dizer que a alavancagem Com é ruim, certeza. mas como aqui está começando ainda, né? Eu estou falando eu acho muito, que né? Mas o que você acha? Não, eu acho que é esse o ponto mesmo, cara. Eu acho que você foi direto no ponto, né? Por que não deveria se aumentar a tributação. Mas aí eu vou trazer o outro lado, né? Fazer um papel aqui de advogado do diabo aqui e trazer o outro lado. O porquê deveria se aumentar, né? Na verdade, não porque deveria se aumentar, mas por que as coisas vão aumentar. Não faz sentido, e aí é um grande ponto, não faz sentido uma pessoa física que tem um apartamento, ou tem um andar, ou tem qualquer coisa, e aluga ele e paga imposto, enquanto um fundo imobiliário que tem vários, né, às vezes com alguns gestores, ou não necessariamente gestores, né, com alguns cotistas, com um capital muito mais valioso dentro daquele fundo do que um apartamento, do que um andar ou qualquer outra coisa de uma pessoa só, não pagar imposto. Né? Então, se o cara paga imposto, se o cara que tem um apartamento paga um imposto, por que o cara da cota não paga? Claro que eu preferia muito mais que nenhum dos dois pagasse. Era o ideal. Mas não faz sentido um modelo pagar e o outro não. Sim, não, nesse ponto eu concordo com você. Talvez poderia ter um tipo de ajuste para quem tem o próprio imóvel, né? Físico, Sim, tangível, em não pagar o imposto e aí trazer esse aluguel talvez para relação à alíquota de renda, né? De faixa de exatamente. salário. Concordo. Mas tem que ter um ajuste muito fino aí nos fundos imobiliários, porque também não faz sentido alguém que tem fundos só de certificado de recebíveis imobiliários, que é o quê? Vamos dizer, empréstimo, pagar imposto em cima de um enorme risco que ele está correndo, que entre aspas ele está. Vai na mesma linha, né, daquela pessoa, vai na mesma linha, porque se a pessoa pega o CRI para ela, pessoa física, ela não paga. Por que o fundo pagaria? Exato. É as inconsistências, né? Esse ponto que eu acho assim. Eu acho que independente de você ser fundo ou você ser pessoa física, nenhum dos dois tem que pagar. Sim. A pessoa jurídica já paga hoje 20%. Eu falo assim, a pessoa jurídica vai pagar de tudo quanto é jeito, ela sempre paga. Né? A gente vai pagar lá no tributo, mas a questão é o tributado na fonte ali, né? Então, eu acho que poderia ser de uma maneira diferente, mas o principal para mim é que, independente você ir individualmente ou em coletivo via fundo, o imposto deveria ser similar. Concordo, eu concordo. Agora, vou abrir o leque um pouco aqui, talvez para um devaneio, Fernando. Mas trazendo até os dividendos
e os fundos imobiliários, talvez fazendo-se uma vista grossa, num curto prazo, que seja 2, 3, 4 anos, e segurando um pouco isso, agora, eu acho que pode trazer uma economia não, uma questão benéfica para todos os negócios em vários pontos no seguinte. Quando veio aí a pandemia, o número de CPFs aumentou para 3 milhões na Bolsa. Tem vários investidores entrando, a gente está com um déficit gigantesco de pessoas que têm educação financeira, que têm a cultura de investir. Então, como agora está se popularizando mais isso, aumentando o volume, talvez mantendo do jeito que está por um curto período de tempo, dessa forma, a gente consiga trazer mais pessoas investindo, tendo mais qualidade de vida, gerando um volume para trazer o nosso mercado para um outro patamar, né? Que se a gente for olhar a nossa bolsa, nosso volume diário é praticamente 10% do volume da Bolsa dos Estados Unidos, que é muito pouco. E aí sim, a gente, amadurecendo um pouco mais, começar a cobrar. Concordo no seu ponto de vista, acho que não deva não cobrar, mas esperar um pouquinho para cobrar daqui a pouco, caso siga essa evolução num ponto de vista que eu trouxe. Eu acho que o grande ponto aí, eu acho que a grande jogada é o seguinte: o governo, de certa forma, ele sabe que aquilo que ele mandar não vai passar do jeito que ele mandar. Então, eu acho que ele coloca uma gordura ali, porque ele não é doido de mandar exatamente tudo do jeitinho que tem que ser na conta, né, na ponta do lápis, porque se cortar alguma coisa, ele não tem como marcar, e o que for aprovado, ele vai ter que cumprir. Né? Então, eu acho que tem alguma gordura aí para a gente trabalhar, talvez, por exemplo, na redução do imposto dos dividendos, talvez nessa questão dos fundos imobiliários, acho que são os 2 pontos mais polêmicos. Então, vamos ver o que vai ser aprovado. Eu acho difícil da Câmara propor reduzir a faixa de isenção. Acho mais fácil ela propor, da tabela, acho mais fácil ela propor aumentar de 2.500 para 3, né, por exemplo, para poder falar que a Câmara fez algo a mais, né, ou o Senado fez algo a mais. Agora, em compensação, né, eu acho que em questão de dividendos, também ela pode reduzir e falar assim, não vamos aumentar o imposto, né, o Senado ou a Câmara. Eu acho que isso aí que vai ser trabalhado. O fato é, temos que esperar, ver o que vai acontecer, o desenrolar, as notícias que vão sair, as informações, as novas propostas que vão chegar, as votações que vão ocorrer, e torcer para vir uma reforma o quanto antes. Se vai ser aprovado esse ano, eu não sei. Esperamos que sim, para que já possa valer a melhor maneira possível já em 2022. Se não, vamos ver se conseguem aprovar ano que vem. Como ano que vem é ano de eleição, acho muito difícil também. Né? Então, acho que tem que aprovar esse ano. Então, acho que o grande ponto aí, o que fica é esperar os próximos passos, não tem uma resposta, não tem nada concluído. Eu acredito que não é o fim do mundo tributar os dividendos, não é o fim do mundo tributar os rendimentos de fundo imobiliário. Não é bom, por um lado, mas a gente tem grandes evoluções de outros lados que podem ser significativas e que lá na frente a gente vai ver. E em algum momento torcer para ter uma redução. A gente falou, né, no início, que você comentou da questão dos gastos, né, do governo não estarem sendo reduzidos. Existe a reforma administrativa também, foi enviada. A reforma administrativa, muita gente questiona por que ela não entra o jurídico. Eu acho que aí o judiciário, né, não o jurídico, não o judiciário, e aí entra também por uma questão de apoio, né? Esperar para ver se a Câmara coloca, mas quanto mais mudança fizer na reforma administrativa para efetivamente a gente ter uma redução de custos melhor, para que depois a gente também consiga ter uma redução no imposto de renda mais justa e maior, né? Eu acho que então a gente vai ter que esperar, acho que não é a última reforma, é um começo, e esperamos que a gente tenha esse tipo de movimento cada vez mais forte, sempre, óbvio, tentando melhorar. Né?
Eu acredito assim, quando se fala em tributar, todo mundo já pensa pelo lado negativo, mas falando um pouquinho de mercado aqui, na sexta-feira o mercado caiu forte, fechou 2% alguma coisa negativo, e as pessoas tiveram tempo para ler durante o final de semana o que é mesmo que vai mudar, o que vai incomodar ou não, e eu percebi já o mercado otimista ontem e hoje, no seguinte ponto: a Bolsa apresenta durante o dia uma volatilidade, do meio do dia para a tarde, nesses 2 dias para cá, ficou negativo, e no final do pregão ela volta ali a subir e chegar próximo a positivo, que foi o que aconteceu ontem, e hoje quase que fechou no 0-0 o positivo. Então, assim, o mercado está otimista, mas eu vejo que ele está literalmente segurando, o mercado está se segurando para tomar um rumo para onde ele vai, dependendo do que vai sair, né? Ele não está deixando correr ladeira abaixo, nem para cima, nem para baixo. Isso é um ponto positivo, ponto bom, mostra um pouco de maturidade no cenário atual, como é que está, e vamos ver se aprova, né? Esse ano, que vai ser bom para todos nós. Com certeza, né? Só complementando, fechou em 0,08 de queda hoje, né? Em 127.327 pontos. Hoje, para quem vê isso aqui depois, né? Foi dia 29/6/2021. Então, vamos aguardar para ver como que o mercado vai continuar reagindo. Também acredito que ele está esperando mais informações para tomar a decisão. Já deu uma baixada, já deu uma segurada, ainda estamos próximos dos 130 mil pontos. Vamos esperar para ver o que vai acontecer efetivamente e fazer os ajustes. Lembrando que, por mais que você pague mais dividendos, se as empresas distribuírem mais dividendos, pode ser que você ainda receba mais. Então, focar nas empresas eu acho que é o principal ponto, né? Se a gente tiver uma coisa para poder fazer, é focar na empresa. Pensa nela, que se ela for uma boa empresa e você confiar nela, ela vai acabar te pagando bons dividendos em algum momento, mesmo pagando tributos em cima disso. Show. Eu acho que era isso, Felipe. Não sei se tem mais algum ponto, mas se não, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Ajudou bastante para esse bate-papo. Acho que enriquece muito, né, do que o comentário, que eu ficar aqui só falando. Acho que trazer um ponto de vista um pouco diferente do meu é sempre positivo, apesar da gente estar muito alinhado, né? Eu acho que esses pontos diferentes, eu acho que ajudam bastante, né? Então, agradecer muito aí a sua participação, e se você quiser comentar alguma outra coisa aí também, fica à vontade. Eu que agradeço, sempre aprendendo aí com você nos bate-papos. Acredito que a gente conseguiu, de maneira simples, passar para o pessoal o que é desmembrar essa loucura toda aí dessa reforma e o que pode acontecer. Muito obrigado a todos que assistiram, e você, Fernando, pelo convite, em deixar eu participar aí, me convidar e compartilhar um pouquinho também. Bom demais. Aí eu vou pedir para você poder sair primeiro aí, para me tentar gravar aqui. Eu vou tentar deixar esse vídeo gravado no IGTV, e também vou disponibilizar ele lá no YouTube também, para todo mundo que quiser acompanhar na sequência. Muito obrigado a todo mundo pela participação, pelas perguntas que foram feitas, pelos comentários e pela paciência em assistir a gente aqui. Até a próxima. Sexta-feira a gente tem mais um resumo semanal. Provavelmente deve sair alguma informação de reforma tributária que a gente coloca aqui no meio, mas no meio do caminho provavelmente a gente volta e aparece aqui nos stories ou no Reels em algum momento para poder trazer alguma informação. Muito obrigado a todos, um ótimo resto de terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau.